Módulo 18, Primeiros Socorros. Vamos iniciar esse módulo então falando a respeito dos primeiros socorros e trazendo alguns detalhes aí de como fazer essas ações em prol da saúde e da integridade física de todos os trabalhadores, na verdade, né? Os primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. Então, é uma ação que é feita por quem tem o conhecimento ou detém esse conhecimento a partir de uma capacitação antecipada, né? Então, é o atendimento inicial e temporário até a chegada de um socorro profissional. É isso que significa o primeiro socorro, né? Bom, as providências a serem tomadas inicialmente são uma rápida avaliação da cena e da vítima, de forma geral, né? Aliviar as condições que ameacem a vida ou que possam agravar o quadro da vítima, com a utilização de técnicas simples, e é isso que a gente aprende, né? Nesses treinamentos de primeiros socorros, práticas simples e que podem levar, né, ao salvamento de uma vida. Acionar corretamente um serviço de emergência local. Também, né, o pessoal que trabalha com primeiros socorros tem que ter à mão aqueles telefones mais efetivos, né, aqueles telefones principais para fazer o contato com o serviço de emergência local. Uma vez definida e analisada a situação, né, a ação deve ser dirigida no seguinte sentido, né? Pedido de ajuda qualificada e especializada, né? É uma coisa que não se pode deixar de fazer, porque às vezes se achando que conhece tudo, né, muitas vezes pode pôr em risco algum tipo de profissional, algum tipo de trabalhador que esteja ali, né, necessitando dessa ajuda. A avaliação das vias aéreas é importante para conseguir detectar se realmente a pessoa está respirando, está consciente, né? A avaliação da respiração e dos batimentos cardíacos, então, outro aspecto importante a ser analisado num primeiro momento. A prevenção do estado de choque também, né? É coisa que o primeiro socorros também ensina como fazer. A aplicação de tratamento adequado para as lesões menos graves, tá? Então, chamando atenção para isso, né? Lesões mais graves, isso requer um atendimento especializado mesmo, né? Preparação da vítima para remoção segura também. A questão é de analisar, né, se a vítima está com um quadro que é possível fazer uma remoção segura. E providências para transporte e tratamento médico, dependendo das condições que se encontram, né, a vítima. A questão do choque elétrico, é muito importante a gente saber também esses detalhes, né, sobre a questão de primeiros socorros quando existe essa possibilidade do choque elétrico. Então, antes de tocar a vítima, deve-se desligar a corrente elétrica, né? Jamais tocar a vítima com a corrente ligada, porque, né, o próprio socorrista pode, né, entrar também nessa situação do acidente, do choque elétrico. Então, primeiramente, analisar se a corrente elétrica está desligada, né? E se não estiver, né, arrumar um jeito de fazer esse procedimento com materiais que sejam materiais adequados para esse tipo de ação. Caso não seja possível, separar a vítima do contato utilizando qualquer material que não seja condutor de eletricidade, como um pedaço de madeira, um cinto de couro, uma borracha grossa, luvas também, né? Luvas de borracha, né? Tá? Muito bem. Ainda dentro do choque elétrico, seguir alguns passos básicos, né? Como, por exemplo, realizar a avaliação primária, o grau de consciência, respiração e pulsação, né, da vítima. Deite a vítima e flexione a cabeça dela para trás, de modo a facilitar a respiração, né, e aí evitar qualquer tipo de obstrução que possa interromper, né, essa passagem do ar. Se constatar parada cardiorrespiratória, haja imediatamente aplicando massagem cardíaca. Então, esse é um outro aspecto relevante aí, que também vai levar ao salvamento de uma vítima, de uma vida, né? Então, seguir alguns passos básicos ainda, salientando aqui, caso esteja respirando normalmente e com batimentos cardíacos, verifique se ocorreu alguma queimadura, cuidando delas de acordo com o grau de extensão que tem atingido, né? Queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, aí a gente vai, inclusive, analisar dentro desse próprio módulo aqui. Depois de prestar os primeiros socorros, providencie assistência médica imediata. Então, já deixar, digamos assim, preparada essa situação, né,
para quem vem ali mais adiante fazer esse socorro, fazer essa assistência médica. Com relação à parada cardiorrespiratória, ela é a ausência das funções vitais, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos. Essencialmente é isso, né? Uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória leva à morte no período de 3 a 5 minutos. Então, não pode passar esse período. Passando esse período, né, pode realmente levar à morte da vítima, né? Ela pode ocorrer por diversas situações, como, por exemplo, afogamento, sufocação, aspiração excessiva de gases venenosos ou vapores químicos, soterramento, presença de corpos estranhos na garganta, choque elétrico, entre outros. Então, esses são os diversos motivos que pode causar, né, uma parada cardiorrespiratória. Todos esses motivos aí, né, que eu citei. Para perceber os movimentos respiratórios da vítima, chegando bem próximo da boca e do nariz da vítima e verificar o seguinte: se o tórax se expande, né, tá? Então essa visão a gente tem que ter ali, né, se a pessoa está respirando, então esse tórax vai se movimentar, tá? Então ele vai se expandir, novamente se encolher. Então essa, digamos assim, é o sinal de que há respiração normal na vítima, né? Se há algum ruído na respiração também, é importante detectar isso, tá? Analisar. Sentir-se na sua própria face se há saída de ar também, né? A saída ali pela boca, pelo nariz, isso a gente pode sentir, inclusive, encostando próximo a essas saídas de ar, a boca e o nariz, né, da vítima. Com relação à parada cardíaca, tá? Ocorrendo uma parada respiratória, temos que ficar atentos, pois pode ocorrer uma parada cardíaca simultaneamente, logo em seguida, né? Então, é isso que se deve analisar também, tá? Quais são os sinais, então, da parada cardíaca, né? A inconsciência, né? A pessoa praticamente tem uma morte, digamos assim, simulada, né? A ausência de pulsação ou batimentos cardíacos, não se consegue identificar, né? Nem nas veias do pescoço, né? Ali, nem no pulso também, né? E a ausência de som de batimentos cardíacos também, que muitas vezes encostando, né, o ouvido no peito, você consegue escutar isso também, né? Tá certo? Parada cardiorrespiratória, procedimentos. Vamos lá. A iniciação deve começar com o ABC da vida, que a gente diz, né? Que consiste em avaliar 3 coisas. Primeiro, letra A, as vias aéreas, né? Que é aquela questão de você sentir, né, se há respiração, tanto pela boca quanto pelo nariz. A questão da boca, né, a respiração ou boa respiração, se a gente consegue identificar isso também. E a circulação também. Circulação justamente com esses dedos que eu posso colocar no pescoço, que eu posso colocar aqui no pulso, né, para tentar identificar essa passagem do sangue ou esse batimento cardíaco, então. Caso se confirme uma parada cardiorrespiratória, uma PCR, ela deverá ser tratada com a reanimação cardiopulmonar, tá? E o que é essa reação cardiopulmonar, né? É se a vítima da parada cardíaca não receber nenhuma ajuda em até 8 minutos, a chance de ela sobreviver não passa de 15%. Já ao receber a massagem cardíaca, a chance aumenta para quase 50% até a chegada da equipe de socorro que vai assumir então esse trabalho. Então, é importante que se saiba fazer essa massagem cardíaca e de que forma fazê-la, tá? A massagem cardíaca deve ser realizada no meio do peito, né, entre os 2 mamilos, tá, como mostra aqui essa figura, né, tá? Com o movimento das mãos entrelaçadas, olha aqui, né, mostrando aqui, e esse movimento aqui, né, de esforço contra o peito, aí, entre os 2 mamilos aqui, na parte frontal do esqueleto, né? Sob os braços retos, devem fazer ao menos 100 movimentos de compressão por minuto. Né? E tem que contar, né? Fazer essa contagem de forma rápida e forte. Certo? Obstrução das vias aéreas. Esta é uma das principais causas de morte em pessoas inconscientes. As vias aéreas podem estar obstruídas por sangue, é uma possibilidade. Algum tipo de secreção, muitas vezes, que o organismo libera, né, nesses momentos aí de algum evento trágico. Corpos estranhos também que podem estar, né, no organismo da pessoa.
E a principal causa de obstrução é a queda da língua, né? Como a gente mostra aqui também, né? Isso é uma possibilidade. Então, quando a pessoa está inconsciente, o relaxamento da musculatura do maxilar faz com que a língua caia para trás, impedindo a passagem do ar. Então, essa é uma outra possibilidade, né, de obstrução das vias aéreas. O que fazer então, né? Remover dentadura, pontes dentárias, excesso de secreção, dentes soltos, tudo isso deve ser removido. Na obstrução por presença de sangue ou secreção, limpar a boca e nariz da vítima com um pano limpo, virar sua cabeça para o lado, isso é fundamental também, facilitando a saída do líquido, tá? Não deixar ele com a cabeça para cima, com a boca para cima, então virar a cabeça para o lado é importante para fazer essa saída do líquido que esteja preso ali, né? Colocar uma das mãos sobre a testa da vítima e com a outra elevar o queixo. Essa manobra reposicionará a língua, desobstruindo as vias aéreas. Certo? Colocar então uma das mãos sobre a testa e com a outra elevar o queixo. Tá? É uma manobra que reposiciona a língua e facilita bastante a respiração. Né? Ainda, em casos de suspeitas de a vítima ter sofrido algum tipo de traumatismo, é necessário proteger a coluna cervical, o pescoço. Né? Então, a manobra a ser aplicada é a de elevação modificada da mandíbula, como aparece aqui na figura, aqui, ó. Né? Consiste simplesmente no posicionamento dos dedos bilateralmente, olha aqui, né? Ó, por detrás dos ângulos da mandíbula do paciente, olha aqui, né? Seguido do deslocamento destes para frente. Então, fazer esse esforço aqui, colocando esse dedo, né? Esse polegar aqui, você consegue fazer esse esforço para frente, mantendo a cabeça e o pescoço em uma posição neutra, abrindo somente a boca da vítima. Então, são esses detalhes, né, que facilitam a questão aí, da obstrução das vias aéreas, quando a gente identifica, por exemplo, essa questão aí, da mandíbula. Né? Obstrução ainda o que fazer, né, em caso de presença de secreção, com suspeita de traumatismo. Para retirar essa secreção, deve-se virar a cabeça junto ao corpo, né, aqui ó, mostrando, sendo necessário uma pessoa treinada, mantendo assim a coluna cervical alinhada. Tá? Então, tira dessa posição e que coloca nessa posição para facilitar a saída da secreção, tá? Que esteja obstruindo. Estado de choque, né? Vamos falar de estado de choque. As principais causas do estado de choque são hemorragias, queimaduras graves, o choque elétrico, de novo, né, chamando a atenção aqui, o ataque cardíaco, uma dor intensa de qualquer origem, infecção grave e envenenamento por produtos químicos. Caracteriza-se pela falta de circulação e oxigenação dos tecidos do corpo, né, o estado de choque, provocado pela diminuição do volume de sangue, né, que circula em determinadas partes do corpo e por isso, né, que entra em estado de choque, ou pela deficiência do sistema cardiovascular que funciona de uma forma irregular, né, e não é tão constante como seria normal. Então, os motivos do estado de choque. Com relação a isso, no caso de a vítima estar inconsciente ou se estiver consciente, mas sangrando pela boca ou nariz, deitá-la na posição lateral de segurança, mostrando aqui de novo, para evitar asfixia. Então, essa PLS aqui, né, é fundamental em vários momentos, em vários tipos de primeiros socorros. E as queimaduras, vamos falar delas? Dependendo da profundidade queimada do corpo, as queimaduras são classificadas em graus, para melhor compreensão e adoção de medidas terapêuticas adequadas. Né? Então, aqui a gente mostra razoavelmente, né, uma queimadura de primeiro grau, que normalmente é superficial, uma de segundo grau, que entra um pouco mais a fundo, né, na epiderme, digamos assim, e a de terceiro grau, que acaba danificando vários tecidos, inclusive alguns órgãos internos. Vamos mostrar um pouco mais com detalhes isso, né, aí na frente. Vamos mostrar aqui então o que é uma queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Vamos lá. A queimadura de primeiro grau é a mais comum, né? Deixa a pele avermelhada, além de provocar ardor e ressecamento, sendo uma lesão superficial. Então observe aqui, né? Aqui como se fosse o tecido, né, do corpo humano, e aí nós temos aqui a pele, né, e os pelos. Então essa queimadura de primeiro grau ela vai atingir mais essa superfície aqui, né, inicial da pele, né, que seria a derme, por exemplo. Né?
Depois aqui nós temos a queimadura de segundo grau, que é um pouco mais comprometedora, digamos assim, né? Mais grave do que a de primeiro grau é essa queimadura, é aquela que atinge as camadas um pouco mais profundas da pele. Aí atinge não só a derme, como a epiderme também, né? E alguns vasos e tecidos mais aprofundadamente, né? Então, é uma queimadura de segundo grau, ela realmente já traz algum comprometimento muito maior à saúde, né, do trabalhador, né, ou de da vítima, do acidentado, digamos assim. E a queimadura de terceiro grau, né? Queimaduras de terceiro grau são aquelas em que todas as camadas da pele são atingidas, podendo ainda alcançar músculos e ossos. Por isso, né, uma queimadura de terceiro grau leva uma coisa assim, dependendo da porcentagem que ela atinge o corpo, né, pode deflagrar realmente um processo de acidente fatal, acidente aí com morte, né, em função do que atinge, digamos assim, nessa queimadura de terceiro grau. Muitas vezes, num primeiro momento, a pessoa queimada, né, ela não demonstra essa situação de risco de vida, né, mas tão logo o tempo passe, né, essa pele, esses locais aí vão começando a infeccionar e redunda normalmente na morte da vítima, né. Cuidados nas queimaduras, então, se as roupas estiverem coladas ao corpo, não as retire, porque muitas vezes movimentando isso você pode retirar inclusive alguma camada da pele que já está queimada ali, colada à roupa, então isso não deve ser feito por alguém num primeiro socorro. Resfrie a região com água corrente e seque com cuidado, sem esfregar o local, mais um cuidado que tem que se tomar. Evite o jato d'água para não estourar as bolhas, né? Então esse negócio de estourar as bolhas é mito, né? Não é verdade, que isso pode comprometer inclusive, né, o tecido. Faça curativo com compressas frias, tipo gaze, ou pano limpo e água gelada, né? Os curativos aí para num primeiro momento. Mantenha a vítima sempre aquecida e a envolva em um lençol limpo, né? Muitas vezes a gente pensa, não, vamos deixar sem roupa nenhuma, sem qualquer tipo de vestimenta, qualquer tipo de cobertura, não, né? Aqui o que diz é justamente isso, né? Manter aquecida, né, e a envolvimento com um lençol limpo. Em queimaduras de terceiro grau, o melhor a fazer é procurar no hospital logo após o acidente, por aquele motivo que eu falei ali anteriormente, né, do impacto da queimadura de terceiro grau. Vamos falar de remoção e transporte de acidentados, né? Também é uma parte aí da questão dos primeiros socorros. A remoção da vítima do local de acidente para o hospital é tarefa que requer da pessoa prestadora de primeiros socorros o máximo de cuidado e correto desempenho. Então, são coisas desse tipo, né, que se deve tomar cuidado. Olha aqui, né, a figura mostra a maneira de apanhar um corpo de um acidentado, né, e como levantá-lo, né, regularmente sem que comprometa a coluna vertebral, né. Aqui um outro aspecto, vítima consciente podendo andar, remova a vítima apoiando-a em seus ombros, né. Então, muitas vezes esse tipo de remoção, né, demonstra aí também, né, várias possibilidades de remover a pessoa, né, sem que comprometa, digamos assim, o corpo de forma geral, em função de alguma fratura, coisa desse tipo, né. Vítima consciente não podendo andar, transporte a vítima utilizando dos recursos aqui demonstrados em casos de fratura, luxações, entorses de pé, contusão, distensão muscular, ferimentos dos membros inferiores, picadas de animais peçonhentos, cobra, escorpião e outros, né? Porque muitas vezes se eu não remover, digamos assim, sem movimentação a vítima de picada de animais peçonhentos, eu posso influir na questão de distribuir o veneno por todo o corpo e muitas vezes comprometer muito mais, né, a saúde desse acidentado. Vítima inconsciente, como levantar a vítima do chão sem auxílio de outra pessoa. Ó. Então aqui mostra alguns tipos de movimentação, né, muito característicos aí, olha só, começando por aqui, ó, olha só, tá, como é que pegar sozinho, né, uma vítima, tá, e conseguir transportá-la. Tá. Esses exercícios, inclusive, na prática, eles se tornam bem mais fáceis de serem feitos, né, e vale a pena, olhando aqui as figuras, de que forma fazer esse tipo de exercício. A gente pode fazer, inclusive, na prática, aqui, né, mostrando que tudo isso é possível. Tá? Então, aconselho até que a gente se faça isso na prática também, para ver como é fácil depois que se faz, digamos, vários momentos de prática.
Aqui como remover uma vítima de acidentado, né, suspeito de fratura de coluna e pelve. Ó. Então, olha só, né, distribuindo as mãos, entram por debaixo do corpo aqui da vítima, né, ó, consegue levantar e aí puxa, né, para o lado do peito das pessoas que estão ali movimentando e podem transportar até determinado veículo que vai daqui a pouco, né, levar até o hospital e tudo mais. Ou por uma máquina que possa removê-lo com mais tranquilidade. Então, tirando aqui do chão a importância de conduzir para uma maca. Muito bem, esse então foi o nosso módulo 18, onde nós falamos dos princípios, na verdade, né, de primeiros socorros, que foi importante a gente ver aí, né, e espero que vocês tenham aprendido e um abraço e até o próximo.